Fala pessoal, beleza? Estamos aí para mais uma de nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre a teoria de Arrhenius. Muito bom, dando continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Então, tá aí. Em nome do Colégio do Centro Educacional Camões Pinóquio, eu desejo a todos uma excelente aula. Seja bem-vindos, venha conosco. Vamos lá. Tá aí então, galera, nono ano, né? Já na fase final do ensino fundamental. Né? Já estamos aí já com a matéria de teoria de Arrhenius, ok? Teoria de Arrhenius. Vamos lá. Então, aí está, galera. Bom, primeira coisa que eu queria, né, tratar com vocês aqui é exatamente para a gente separar desde já, né? Vocês terem essa noção de saber identificar quando você tem uma substância orgânica e quando você tem uma substância inorgânica. Então, olha como era tratado isso antigamente. Antigamente dizia assim, ó, substâncias orgânicas eram aquelas que se originavam de organismos vivos, vegetal e animal. E inorgânicas seriam as de origem mineral. Galera, essa era a definição antiga. Talvez se você, meu aluno, minha aluna, pegar um material mais antigo para dar uma estudada, você vai se deparar ainda com essas definições. No entanto, né, nós temos já, nos dias atuais, a ideia mais adequada, mais correta, né? Pois grande parte das substâncias orgânicas podem ser sintetizadas no laboratório, ou seja, não são oriundas de nenhum vegetal, de nenhum animal. Não é verdade? Então, por exemplo, só para você ter aí uma noção disso, do que eu estou falando aqui, ó, os polímeros, né? Os polímeros, espuma, por exemplo, né? Plásticos, borrachas, podem ser feitas, né? Sintetizadas em laboratório, ou seja, não tem origem animal nem vegetal, né? E são substâncias orgânicas, ok? Então, tomar cuidado com isso para você, a partir de hoje, né? Ter o conceito adequado, o conceito correto. Qual é o conceito atual para separar uma substância orgânica de uma substância inorgânica? Olha lá. Substâncias orgânicas correspondem àquelas, né, formadas com carbono. Temos algumas poucas exceções. Mas você deve ficar atento a isso, tá? Quais são essas exceções? Por exemplo, você tem aí, por exemplo, né, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o ácido carbônico, que embora, né, tenham carbono, não fazem parte da química orgânica, e sim da química inorgânica, ok? São substâncias inorgânicas. Então, no geral, o que você pode dizer? Que as substâncias que têm carbono na sua estrutura, na sua molécula, nós chamamos de substâncias orgânicas. Aquelas que não têm carbono são chamadas, então, de substâncias inorgânicas. Beleza, beleza? Vamos nessa, vamos nessa. Tá aí, ó, mais uma parte da nossa aula. Então, olha só, é possível, né? É possível que nós façamos uma classificação dos compostos, né, dividindo eles em grupos, tá? Dividindo eles em grupos. Nós já vimos, né, que você pode ter o que nós chamamos de substâncias inorgânicas. Então, nós podemos ter o que nós chamamos de funções inorgânicas, ok? Já no caso das substâncias orgânicas, são classificadas, então, como funções orgânicas. Observar que são grupos distintos, né? São grupos diferentes, né? Para as substâncias inorgânicas existem as funções inorgânicas. Para as funções orgânicas existem as funções orgânicas. Tranquilo? Tranquilo? Muita atenção nisso aí, tá? Então, nós vamos estudar as substâncias inorgânicas primeiro, tá? Inorgânicas. Então, são substâncias, tá, que dentro das funções elas apresentam propriedades químicas semelhantes. Apresentam propriedades químicas semelhantes.
tá? Então, quando nós estudarmos, por exemplo, um ácido, todos os ácidos têm propriedades químicas semelhantes, beleza? Quando nós estudarmos as bases, todas as bases apresentam propriedades químicas semelhantes. Quando nós estudarmos os sais, igualmente. Quando nós estudarmos os óxidos, igualmente. Tá? Então, as funções químicas inorgânicas são divididas em subgrupos, ok? As substâncias inorgânicas são divididas em subgrupos, os quais nós vamos estudar os 4 principais: ácidos, bases, sais e óxidos. Tranquilo? Tranquilo? Belezinha? Belezinha? Vamos lá. Sempre importante, né? Sabermos o seguinte, mas eles foram classificados, foram divididos, baseados em quê? Aí é que entra a tal da teoria de Arrhenius, que é o tema da nossa aula de hoje, né? O Arrhenius, né? Esse cara ele até ganhou um prêmio Nobel exatamente, né? Por essa teoria, tá? Por quê? Porque a teoria da dissociação iônica, né? Como o próprio nome já sugere, tá? Eles têm a capacidade, né? Essas substâncias têm a capacidade de se separar em íons, cátions e ânions, ok? Então, muita atenção aí, muita atenção, né? Na aula passada nós falamos sobre eletrólitos e não eletrólitos. Tá vendo que tem uma ligação direta? Pô, professor, tem hora que parece até que está falando da mesma coisa. É exatamente porque nós vimos lá atrás, vamos falar daqui a pouco de novo, né, que essas substâncias que têm a capacidade de sofrer dissociação iônica, eles são eletrólitos. É isso mesmo, né? E aqueles que não sofrem dissociação iônica são não eletrólitos, ou seja, não têm capacidade de conduzir corrente elétrica. É exatamente isso. Tá? Então, a tendência de uma substância em água é se dividir em partículas menores, ou seja, em íons, tá? Mas algumas continuam como substâncias, moléculas neutras, que são aquelas que não conduzem corrente elétrica, são chamadas de moléculas, né, substâncias moleculares. Belezinha, belezinha? Vamos nessa? Tá aí mais um pedaço. O que Arrhenius, né, ele conseguiu perceber, tá? E aí aqui até eu vou brincar aqui de usar o nosso canetão, hein? Olha aí o nosso canetão. Olha o que Arrhenius percebeu, né? Que algumas substâncias tinham a capacidade de conduzir corrente elétrica, E essa condução de corrente elétrica, ó, essa condução de corrente elétrica dependia da existência de quê? Ó, dependia da existência de íons, tá? E esses íons que eram responsáveis por transportar a carga, tá? Essas soluções são então chamadas de soluções iônicas. São chamadas de soluções iônicas, ok? Por quê? Porque os seus íons, que antes estavam juntos, eles eram separados quando colocados em água. Tá vendo? Então, aqui, ó, foi Arrhenius que, posso dizer assim, né, teve essa sacada no caso dos eletrólitos, tá? Então, fica esperto, porque tem um vínculo, uma ligação direta com a matéria que nós estudamos na aula anterior de eletrólitos e não eletrólitos, tá? Então, olha lá, a teoria de Arrhenius fala exatamente da capacidade que alguns compostos têm, algumas substâncias têm, em se separar em íons quando colocados em água, ok? Então, tá aí. Vamos lá, vamos nessa, vamos nessa. Seguindo aí com a nossa matéria, Tá aí, ó, dissociação iônica forma íons, é uma ionização, tá beleza? Tá aí. E o grau de dissociação? Aí, ó, eu tenho que ver o número de moléculas que foram dissociadas, ionizadas, dividir pelo número total de moléculas que colocadas dentro de água, né, dissolvidas, tá? E aí, com essa medida, é possível classificar os eletrólitos em fortes, moderados ou fracos. Olha lá. O eletrólito forte, o número é próximo de 1. O que quer dizer isso? Que praticamente todas as moléculas dissolvidas foram ionizadas, tá? Isso é um eletrólito forte.
Normalmente você tem aí ó, a solução aquosa de NaCl, sal de cozinha, ou então de ácido clorídrico, por exemplo. São exemplos de eletrólitos fortes, quando praticamente todas as moléculas foram ionizadas, tá? E quando são fracos, né? Você tem que saber disso, tá? Quando são fracos, você tem lá um número próximo a zero, né? Ou seja, a quantidade de moléculas ionizadas é bem pequena. Exemplo aí é uma água com açúcar, né? Água com vinagre, uma solução aquosa de vinagre, ou uma água com álcool, tá? Eles não são eletrólitos muito bons, são fracos, eletrólitos fracos, tá? Os eletrólitos fracos também são chamados de não eletrólitos, ok? Então, ficar espertos é isso aí, tá? As soluções, tá? São denominadas soluções não eletrolíticas, ok? Ficar muito atento aí para você não fazer nenhuma coisa errada. Vamos nessa, vamos nessa. Então, foi baseado nessa teoria de Arrhenius que Arrhenius dividiu os compostos, como eu falei anteriormente, em 4 grupos, tá? Ácidos, bases, sais e óxidos. São 4 grupos. 4 grupos. Então, só para você saber, pô, professor, mas uma aula só para dar essa dica? É isso aí. Arrhenius, baseado na teoria de Arrhenius, ele dividiu as substâncias inorgânicas em 4 grupos, em 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos. Ok? Isso envolve acidez, basicidade, solubilidade em água, reatividade e condutibilidade elétrica. Esses vão ser os temas estudados adiante. Aqui é só a introdução do assunto. Tá tranquilo? Tá beleza? Então, nós estamos chegando ao fim de mais uma de nossas aulas, tá? Espero que você tenha compreendido que a teoria de Arrhenius vem apenas reforçar aquele conceito de eletrólitos e não eletrólitos que nós já havíamos estudado. Tranquilidade? Beleza? Então, sempre lembrando disso, que foi Arrhenius que colocou essa proposta de que as substâncias que em água se dividem em íons, isso é chamado de dissociação iônica, isso é chamado de ionização, tá? E isso vai dar origem a uma separação das substâncias inorgânicas em 4 grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. Tranquilidade? Meus queridos, façam os exercícios e compareçam aos nossos encontros. Toda semana nós temos um encontro marcado às 4 horas da tarde. Aguardo vocês lá. Lá você pode tirar a sua dúvida, lá você pode conversar comigo e a gente troca aquela ideia. Ok? Um forte abraço, uma boa semana, um bom final de semana, uma tranquila vida para você e sua família. Um abraço, valeu!